Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Poder e Negócios. Dr. Kiyoshi Arada, como sempre, jurista renomado que vem até aqui para trazer esclarecimentos, trazer informações e, claro, atualizar você que nos assiste sobre todo esse contexto político, judiciário, econômico, tudo que está acontecendo aqui em nosso país e no mundo. Dr. Kiyoshi, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tiago. É um prazer recebê-lo aqui no Poder e Negócio, porque o senhor sempre traz a palavra certa. Pois é, obrigado. Dr. Kiyoshi, a gente pode começar com essa história do Banco Master, que o Banco Central determinou que o BRB lá cubra as fraudes identificadas no Banco Master, né? É, verdade. Esse Banco Master tem tentáculos até no exterior, né? É coisa de doido, né? E tem muitas autoridades constituídas que estão metidos aí dando cobertura para o Banco Master, né? Por isso que as investigações, assim, encontram barreiras, né? Até a liquidação tem muito pessoal interessado na reversão, né? Então, ficam aí financiando influenciadores para manter um ataque cerrado contra o Banco Central, né? Tudo que é tema de Banco Central vira um imbróglio jurídico, né? São órgãos se superpondo, né? Polícia Federal, Tribunal de Contas, Banco Central, agora até o Judiciário, né? Exatamente, Dr. Kiyoshi. E é possível que o BRB faça essa cobertura de esse aporte financeiro? Não, tem um fundo garantidor, né? Em montante até superior ao tamanho da fraude, que alcançou 41 bilhões, né? Eles têm mais de 41 bilhões de fundo garantidor, que toda instituição financeira é obrigada a manter como reserva. Então, como o pagamento já começou no dia 19, eu acho que deve estar terminando, quase terminando o ressarcimento, né? Doutor Kiyoshi, a prisão de Bolsonaro também é um assunto que vem tomando conta da mídia. Cada vez mais a gente observa atualizações e principalmente que dizem respeito ao estado de saúde do ex-presidente, né? Exatamente por causa disso ele foi transferido para Papudinha. Papudinha é um estabelecimento prisional especial, segregado do resto que é o Papuda, né? Papudinha, lá tem uma sala de Estado-Maior da Polícia Militar do Distrito Federal, onde tem uma equipe médica, 15, 16 profissionais, enfermeiros, tem um espaço amplo para ele se locomover, tomar sol, né? É completamente diferente da carceragem da Polícia Federal. E alguém que não é da equipe de defesa técnica do ex-presidente Bolsonaro andou requerendo habeas corpus para convolar em prisão domiciliar. Foi negado, mas acendeu um debate dentro do Supremo Tribunal. Tem uma corrente pró e uma outra corrente liderada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é contra, né? Quer manter lá no Papudinho. Mas eu acho que vai acabar dando prisão domiciliar, porque não sei se é hoje ou amanhã que está programado o bloqueio de caminhoneiros nas estradas, exigindo a libertação do ex-presidente Bolsonaro, né? Então, acho que a tendência é melhorar o quadro para o Bolsonaro, né? Verdade, a tendência para os próximos dias. E assim, a direita, a gente tem acompanhado agora essa insistência para tentar a libertação do ex-presidente, mas, ao mesmo tempo, paralelamente, preocupada com o candidato lançado pela direita, até então filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, para a eleição, né, de 2028.
8. Não, eleição 26. É. E então é o que está levando a direita essa coisa. Tem gente da própria direita falando que é necessário juntar o centrão, porque a direita sozinha não tem musculatura para vencer o PT de Lula. É verdade. Mas a direita sempre foi incompetente em matéria de eleições, né? Lançam um monte de candidatos para disputar com um candidato apenas do PT, né? Quer dizer, assim, não há paridade de armas, né? Você vê que a própria família do Bolsonaro, você tem o Flávio Bolsonaro e a Michele Bolsonaro, pretendente a, a presidência da República, né? Então não tem como, né? Depois você soma isso o Caiado, soma isso o Ratinho Júnior, Zema. não dá. De Tarcísio, né? Então a direita deveria concentrar numa só pessoa, né? E o senhor acha dessa ligação da direita com o centrão? Eu acho uma boa, né? Eu tenho a impressão que o Tarcísio, não nessa, na próxima, ele tem que sair candidato, mas pelo centrão, afastado do bolsonarismo, né? O bolsonarismo acaba queimando ele, né? E o Tarcísio, como governador, em matéria de obras iniciadas e que estão em fase de execução, isso pode ser um ponto a favor a ele, não? Sim, são 70 obras de grande envergadura, né? Dos quais metade ele já executou, está para executar metade até o final de 2026, né? E no segundo mandato ele executaria o restante das obras, né? Aí ele fica imbatível, né? Principalmente aqui nessa região do estado de São Paulo e acaba sendo conhecido no Brasil inteiro. Mas Exato. se ele sair candidato em 26, eu acho que ele vai se queimar, viu? Para se queimar, ele tem que asfaltar o caminho para a presidência na outra eleição, não na de 26. E pelo andar da carruagem, doutor Quioche, qual tem sido o discurso do PT em relação às eleições? Não, é muito difícil você confiar nessas prévias, né? Pelas prévias, o Lula está liderando tanto no primeiro turno como no segundo turno, né? Agora, com o índice de rejeição que o Lula está sofrendo, né? Cresce cada dia mais, né? Eu não vejo com bons olhos essa pesquisa, né? Como é que alguém que está sendo tanto rejeitado pode estar no topo das preferências do eleitorado, né? É a gente acompanhar, né, os próximos capítulos, não, doutor? Precisa verificar a evolução das pesquisas. Aliás, eu sou contra as pesquisas, viu? Porque a pesquisa propriamente, praticamente já elege o candidato, né? Porque o brasileiro não gosta de votar em quem está perdendo, né? Ele vota em quem está ganhando. Então, feita a pesquisa, já devia proclamar o resultado. Para que fazer eleição, né? Eleição vai dar aquele que está em primeiro lugar na pesquisa. Isso vem acontecendo de longa data, né? Ela induz o eleitor, né? Induz o eleitor, porque principalmente o eleitorado não muito esclarecido, né? Então, esse tipo de eleitor, ele vai atrás de quem está ganhando. Verdade. Doutor Quioche, dando uma embarcada lá para o cenário internacional, Trump recuou sobre a Groenlândia. O que isso representa, doutor? Pois é, eu estava imaginando, né, que o Trump está abrindo muita frente de briga, né? Então,
tradicionalmente, os Estados Unidos, quando ele não consegue comprar determinada região, ele conquista pelas forças, né? E no caso da Groenlândia, ele queria comprar, que a Groenlândia é a maior ilha do mundo, situado lá no Ártico, e que tem uma abundância de terras raras de que tanto necessitam os Estados Unidos. Tá? Mas, com essa tensão no Irã, com essa briga do Irã, ele deu uma esfriada nesse assunto da Groenlândia. Mas, com toda certeza, ele não vai desistir, ele vai voltar novamente. Né? Tanto é que ele está impondo sanções aos vários estados da Europa que mandaram tropa lá para a Groenlândia, né? Aí impôs uma tarifa de 25%, né? Então, se não é na força armada, não, doutor Quioche, é na força financeira. Esses países mandaram as forças armadas lá como uma advertência ao governo americano, né? E aí, doutor Quioche, o senhor mencionou que ele parece que está abrindo muitas frentes de briga, mas ele já começou o mandato dele dessa maneira com o tarifaço, né? Pois é. Mas aí ele matou 2 coelhos com uma cajadada, né? É verdade, doutor Quioche. E é um Trump diferente de um Trump eleito naquela outra eleição, não? Ah, sim. Ele disse que nenhum presidente fez tanta coisa no primeiro ano de mandato como ele, né? De fato, ele deu uma de governante beligerante, né? Ele atirou para quanto é lado, né? É verdade, doutor Quioche, ele atirou para tudo quanto foi lado. E ele afirmou, né, como o senhor já mencionou aí, que enviou tropas ao Irã, a armada segue contra o Irã, e isso está preocupando um cenário global, né? Verdade, né? Mas ele deu uma de humanista, né? Que o Irã estava executando muita gente lá, né? Depois dessa reação dos Estados Unidos, aquele homem que estava programado para ser executado no dia e hora certa, a Irã suspendeu, né? Agora, ficou ruim para o Brasil esse negócio aí, né? Você vê a imagem do Alckmin ao lado de um chefão lá do Irã, fotografado sentado lado a lado. Assim que o Alckmin retornou ao país, aquele chefe sanguinário do Irã foi morto pelas forças dos Estados Unidos, né? Foi eliminado. É verdade. E ele fala ainda, já que o senhor mencionou o Alckmin, vamos falar do presidente Lula, que recebeu um convite inusitado do Trump para visitar a faixa de Gaza, não? Foi uma maldade que o Trump resolveu fazer, né? Porque se ele não vai, ele fica com uma pecha de um covarde, né? Agora, se ele vai, ele vai ter que vai desmentir toda aquela narrativa, né? A favor do Hezbollah, a favor do Hamas, porque ele vai ter que constatar fisicamente os túneis que eles construíram, as escolas bombardeadas, os hospitais quebrados, incendiados, né? Então, ele está num mato sem cachorro, né? Essa é a palavra, um mato sem cachorro. E o Trump disse que enviaria, porque ele alegou problemas de saúde, né? Não vai num primeiro momento, e aí o Trump disse: não, fique tranquilo, vai ter linha médica de ponta. Pois é. Agora ele não tem saída, né? Se ele não vai, ele fica com a fama de uma pessoa sem coragem.
Agora, se for lá, ele destrói toda a narrativa que ele tem feito em torno do Hamas, né? E, doutor Kiyoshi, falando ainda em faixa de Gaza, o Conselho de Paz que o Trump está declarando para o local é algo que estaria acima da ONU, não é? Ele quer esvaziar a ONU, né? Aliás, ele está se afastando dos organismos internacionais, né? Acho que é hoje que ele se desliga definitivamente da Organização Mundial da Saúde, né? Então, esse Conselho da Paz na faixa de Gaza vai render bilhões de dólares para ele, porque você entrar no Conselho tem que pagar, né? Só que ele já fez a composição do Conselho, né? Ele fica como presidente, o secretário-geral é o secretário de Estado, né, norte-americano, e tem um ou outro que não é dos Estados Unidos, né? A maioria dos cargos é ocupado pelos americanos, né? Então, você pagar bilhões para ter um assento no Conselho, né? Então, não sei se ele vai conseguir a adesão de vários países, né? Mas com certeza ele quer concorrer com a ONU, né? Doutor Kiyoshi, a reforma tributária já entrou em vigor, já desde o dia 1º de janeiro, mas ainda num processo de teste, como diz o governo. Agora, as pessoas estão sofrendo impactos com isso, porque é uma confusão muito grande, não? É verdade. Essa é a primeira reforma tributária do mundo em que precisa de 10 anos de transição, né? Como já se passaram 2, ainda falta mais 8 anos, até 2033, para completar a transição. Por que transição? Porque os próprios formuladores da reforma tributária não tinham certeza se a reforma vai dar certo ou não vai dar certo. Então, ele fincou um pé em cada barco. Quando o IBS fracassar, o ICMS e o ISS sustenta a tributação. Então, foi com esse pensamento que prolongou por 10 anos o regime de transição. Em todas as reformas tributárias feitas no Brasil, entrava em vigor no máximo 3, 4 meses. Tá? Não precisa de... se foi feito, por exemplo, em setembro de um determinado ano, né, o 1º de janeiro de outro ano já entrava em vigor, né? Porque não era tão complicado como esse. Então, se verifica-se que, além dessa transição, ainda precisa de 1 ano de treinamento. Você tem que aprender, extrair nota fiscal, calcular imposto, e só que nesse primeiro ano, que é simbólico, a alíquota de 0,1%, você só vai treinando, né? 1 ano de treinamento, eu nunca vi um negócio desse, né? Isso é coisa de doido, né? Vai impactar tremendamente a economia brasileira, principalmente o setor de serviço, né? Setor de serviço que praticamente não tem insumos para serem deduzidos, tem uma redução de 30%, ao passo que o agronegócio, que tem um monte de insumos a serem deduzidos, como adubo, fertilizante, equipamentos agrícolas, tem 60% de dedução. Então, alguns remédios têm isenção total, outros têm redução de 30%, 40%, 50% até 60%. Né? Então, verdade. Agora, doutor Kiyoshi, é possível que nesse período de 10 anos eles ainda alterem a proposta original? Eu acho que não, porque aí precisaria de uma PEC, né? Porque foi aprovada pela Emenda Constitucional 132 de 1923 e o regulamento é de 2025, né? A Lei Complementar 214, que contém nada menos que 1.000 normas, né? É coisa de doido, né? 1.000 normas e não conseguiram definir o coração do direito tributário,
o cerne do direito tributário, que é o fato gerador. Gastaram aí 3 artigos e deixou em aberto o fato gerador do IBS, né? Não tem. E sem contar o comitê gestor, que é o maior cabide de empregos. É verdade. Esse comitê gestor, ele não é um órgão estatal, ele não faz parte dos poderes da República, mas ele exerce função típica de Estado. Ele arrecada sem poder fiscalizar, e sem poder instituir o imposto, e sem poder fixar a alíquota. Ele arrecada. Então não é gestor. É a União. Daí, porque eu acho que esse IBS, tecnicamente, é um imposto federal, porque foi a União que instituiu através da lei complementar. E o município, que é destinatário, assim como o Estado, ele não pode arrecadar, mas é ele que fixa as alíquotas. Como é que pode um negócio desse, né? Então, ele colocou em compartimentos diferentes vários aspectos do fato gerador. O aspecto material, o aspecto quantitativo, né? E o aspecto da fiscalização. Quer dizer, isso é uma aberração jurídica. É como você separar diferentes órgãos que compõem o corpo humano, botar numa mesinha separada, né? O coração vai aqui, o fígado vai lá, é claro que o corpo vai morrer, né? Verdade. E essa questão da geração de empregos, porque com certeza os membros desse comitê gestor vão ser indicados pelo governo. Não, foi a peça-chave para aprovar a toque de caixa, foi essa contrapartida de os parlamentares indicarem os membros do comitê gestor, né? Então você vai trocar uma equipe técnica que compõe a administração tributária dos estados e municípios por curiosos, sacados do bolso do colete, né? Então, isso daí vulnera o disposto no artigo 37, inciso 22 da Constituição Federal, que não permite um sapo de fora dentro da administração tributária. Tem que ser um funcionário efetivo pertencente à carreira específica. Entendeu? Agora você vai ter um leigo lidando com questão tributária, né? Exatamente, e isso já está gerando muita preocupação para as empresas, principalmente no setor de serviços, mas agora é uma confusão muito grande, porque a equipe técnica tributária das empresas precisam se adaptar a esses novos moldes, mas de que maneira? É só estudando as milhares de normas criadas, só que uma sobrepõe outra, fala sobre o mesmo assunto com um jeito diferente. Não, mas é confusão total, né? Eles conseguiram desenhar um verdadeiro inferno fiscal, né? Isso vai encarecer tanto o fisco como as atividades do contribuinte, né? Por isso que eu fiz uma contrarreforma, né? Mantenho o IBS, só que eu divido em IBS estadual e IBS municipal. Não precisa de comitê gestor, cada administração tributária arrecada e fiscaliza o seu IBS, entendeu? Mas aí é muito simples, né? Porque aí acaba com o atrativo, que é o comitê gestor, onde os parlamentares vão indicar os componentes, né? Os membros desse comitê, né? E agora, doutor Quioche, não acaba mais, né? É verdade. Só de diretoria regional você tem 9, né? Doutor Quioche, o PIX, mudando de assunto, também está sendo muito falado, e o Banco Central emitiu um alerta, a Receita Federal emitiu um alerta dizendo que não monitora PIX,
que não vai taxar o Pix e etc. Mas algo que já acontece é que a cada transação bancária financeira aí acima de R$ 2.000 já é comunicado ao banco. Isso já acontece, mas são tantas fake news divulgadas hoje em dia que a gente não sabe no que mais acreditar, não é verdade? É verdade. A Receita Federal, no governo Lula, tem sido muito infeliz. Essa é a segunda vez que a Receita Federal baixa uma instrução que dá ensejo a equívocos, né? Dizendo que o Pix vai ser taxado. Isso é um filme que já vimos no passado, entendeu? E aí revogaram. Por que não ficou quieto? Já existe uma norma no sentido de que movimentação superior a 5 mil vai parar na COAF, entendeu? Vai automaticamente para a COAF. Então, por que fazer essa instrução do PIX? Então, mas não interessa se a transferência foi por TED, PIC, depósito bancário, isso não interessa. Passou de 5 mil, ele cai na rede, entendeu? Não é taxação. Isso está mais ligado à fiscalização da origem do dinheiro, né, do que taxação. Doutor Kiyoshi, agora um outro assunto também é a questão do imposto de renda. Chega a época em que o imposto de renda a declaração vai ter que ser feita e muitos contribuintes hoje não vão mais ser contribuintes porque declaram ganhos até R$ 5.000, né? Pois é, esse projeto foi um daqueles projetos populistas do presidente Lula com vistas às eleições, né? Então, ele vestiu um santo e desvestiu um monte de outros santos, né? Então, ele zerou a alíquota dos que ganham até 5 mil e, para compensar, ele tributou o chamado grande fortuna, né? Então, os dividendos superiores a 50 mil ou 600 mil anuais passam a ser tributados, né? Então, é aquele negócio lá do Robin Hood, né? Tirar dos ricos para dar para os pobres. Agora, cá entre nós, quem ganha 5 mil reais por mês não é pobre. Pobre é quem está ganhando o salário mínimo ou aquém do salário mínimo. Pobres são aqueles que estão vivendo à margem da miséria, né? Então, os 5 mil reais, o cara tem um poder aquisitivo razoável. Isso vai aumentar o consumo e que vai acabar encarecendo os produtos que, por sua vez, vai pressionar os juros, né, para cima, né? Então, os juros não vão cair, né? Então, a questão da inflação, né? É uma política que vai na contramão do desejo governamental, né? Agora, o desejo governamental também impôs aos chamados super ricos a taxação a cada 50 mil reais faturados, mas aí são várias tributações em cima desse empresário, não? É verdade. Agora, essa isenção é uma aberração jurídica. O imposto de renda é o único imposto vigente no Brasil e no mundo inteiro que é regido pelo princípio da universalidade. O que significa isso? Que todos que vivem debaixo de uma ordem jurídica interna, em outras palavras, os membros da sociedade têm que pagar imposto. O pobre paga pouco, mas tem que pagar. E recebe uma porção de benefício do Estado. Tá? O rico paga bastante, mas ele quase nada recebe em termos de benefício do Estado, porque ele tem escola particular, ele tem automóvel para se locomover, ele tem convênio médico, entendeu? Agora, o pobre que mais usa a estrutura do Estado,
escola pública, transporte público, saúde pública, ele não paga nada. Isso está errado. Então, ele vulnera esse princípio constitucional da universalidade do imposto de renda. Poderia fixar uma taxa, um valor mais baixo, né? Porque ganha pouco, paga pouco. Ele não pode pagar que pague 5, que pague 2, pague 1, pague 50 centavos, mas tem que pagar até mesmo para ele não se sentir como parasita da nação, né? É verdade, doutor Quioche. Tá certo, muito obrigado, viu, pela conversa hoje, esse bate-papo que traz clareza, enriquece aqui a população que busca o nosso canal com o objetivo de ouvir palavras tão importantes e sábias do senhor. Doutor Quioche, um prazer como sempre. Tchau, tchau.